Com o advento dos serviços de streaming com a Netflix, o entretenimento é cada vez mais consumido na forma de séries. Abrangendo dezenas de horas, essas séries não contam apenas uma história. Elas criam mundos imersivos nos quais os espectadores se tornam muito investidos. De fato, as séries não são estritamente sobre uma narrativa. São experiências prolixas que se tornam parte das vidas daqueles que assistem. A primeira temporada de O Mundo Sombrio de Sabrina, uma série destinada a adolescentes, contém 10 episódios de 1 hora. Nessas 10 horas de conteúdo, muitas palavras são ditas, muitas mensagens estão implícitas e muitos simbolismos são queimados na mente dos espectadores. E como alguém que passou por essa primeira temporada 2 vezes, posso confirmar que há muita coisa errada ali. Há alguns meses postei um pequeno vídeo intitulado O Mundo Sombrio de Sabrina será extremamente satânico, que descreveu o simbolismo satânico no trailer da série. Lançado logo antes do Halloween, o feriado mais importante nos círculos satânicos, a série leva seus jovens espectadores a uma aventura oculta misturada com todos os tipos de mensagens sociais. De fato, ao longo dessas 10 horas de conteúdo infernal, os espectadores aprendem o básico do satanismo, que a bruxaria é a melhor maneira de voltar ao patriarcado e que o canibalismo não é tão ruim assim. Em suma, a série é a elite oculta que tenta fazer lavagem cerebral nas crianças com sua agenda. A série é baseada na série de história em quadrinho Sabrina, Aprendiz de Feiticeira. No entanto, foi reimaginado para ser mais escuro e mais ousado, e se encaixar na agenda da elite. A história se passa no mesmo universo de Riverdale, outra série que é extremamente popular entre os adolescentes e provavelmente requer seu próprio vídeo. Ambas as séries foram desenvolvidas por Roberto Aguirre Sacasa, o escritor que também é conhecido por criar Glee, puro horror musical, e por escrever uma peça intitulada Say You Love Satan, que é descrita como uma comédia romântica demoníaca homossexual. O Mundo Sombrio de Sabrina também pode ser descrita como uma comédia romântica demoníaca, mas vai muito além. Town of Greendale, where it always feels like Halloween. There lived a girl who was half witch, Absent omen. half mortal, who, on her 16th birthday, would have to choose between 2 worlds, the witch world of her family and the human world of her friends. A principal premissa é customizada para ser relacionada aos adolescentes. É sobre uma garota de 16 anos que frequenta o ensino médio, ama seu namorado e sai com seus amigos, mas também é uma bruxa e sua família é satânica. Ao longo de suas aventuras infernais, muitas coisas perturbadoras acontecem e muitas mensagens são entregues. Aqui estão alguns dos temas explorados pela série. Em todos os episódios da série, os principais pontos de venda do satanismo são entrelaçados na trama e apresentados de uma forma que é relacionável aos adolescentes. As 2 tias e primas de Sabrina são bruxas convictas que gritam "Louvem a Satanás" quando algo de bom acontece. No entanto, eles não são arpias de nariz pontudo andando em vassouras, mas sim mulheres simpáticas e inteligentes que agem como mães atenciosas com Sabrina. Na verdade, todas as bruxas da série são espirituosas, carismáticas e de boa aparência, que têm a mente aberta e são tolerantes em todos os tipos de estilos de vida. As bruxas vivem vidas muito longas e envelhecem muito lentamente. Tantas vantagens para servir a Satanás. Quando ela era uma boa cristã, a senhora Wardwell era uma pequena dama chata e tensa. Depois que a concubina de Satanás assumiu seu corpo, ela se transformou em uma bruxa espirituosa, sensual e poderosa. Sabrina tem um dilema. Ela deveria se tornar uma bruxa superpoderosa com todos os tipos de poderes legais? Ou ela deveria ser uma garota calma e básica? É assim que a série apresenta o dilema, como diz Sabrina.
Há tantas coisas deliciosas sobre ser bruxa. Para se tornar uma bruxa, Sabrina deve passar por um batismo sombrio e entregar-se a Satanás. No entanto, Sabrina tem algumas perguntas que são usadas para educar os espectadores sobre o satanismo, bem a versão de relações públicas do satanismo. Sim, ao longo da série, Deus é referido como falso Deus, uma figura paterna impotente e opressiva. Mais tarde na série, os espectadores são ensinados a interpretação satânica do livro de Gênesis. Como veremos mais adiante, Satanás é frequentemente descrito como uma figura libertadora e capacitadora para as mulheres. A série também é cheia de detalhes pequenos e distorcidos. O nome da música é Eu Nunca Vou Dizer Nunca para Sempre e foi escrito por Charles Manson. Sim, o líder do culto louco, serial killer, escravo e manipulador. MK Ultra Charles Manson. Como Sabrina aprende sobre as artes das trevas, ela às vezes se rebela contra sua educação satânica e tenta se libertar dela. Ela consegue? Claro que não. De fato, Sabrina acaba assinando o livro da besta, dando sua alma a Satanás, que a transforma em uma bruxa superpoderosa. E esses superpoderes acabam salvando a cidade inteira de Glendale. Obrigado, Satanás. Para tornar o satanismo ainda mais atraente, a série também o iguala ao feminismo. Quase todos os homens retratados na série são brutamontes raivosos, agressivos, violentos, homofóbicos e críticos. Uma das primeiras cenas da série mostra os atletas batendo na amiga de Sabrina, Suzy, que pode se tornar transexual. Para piorar as coisas, o diretor da escola, descrito como misógino, não faz nada para resolver a situação. Quem vai salvar essas garotas da masculinidade tóxica? Bruxas, é claro, movido por Satanás. A mensagem é clara. Como os homens são mais poderosos fisicamente que as mulheres, a bruxaria é a melhor maneira de voltar a eles. Depois de usar o sexo para atrair os atletas para uma caverna, Sabrina e suas amigas bruxas usaram bruxaria para atormentá-los e humilhá-los. As bruxas até lançaram um feitiço para deixar os garotos impotentes por um período indeterminado de tempo. O pai do namorado de Sabrina é um idiota violento e irado. Nessa cena, ele está prestes a dar um soco em seu próprio filho na cara. Felizmente, uma bruxa o impede de acertar seu soco com um feitiço.
Obrigado, Satanás. Muitos outros atos de bruxaria são precedidos com momentos sobre o movimento #MeToo. A senhora Wardwell precisava sacrificar uma virgem para desencadear um poderoso feitiço. Então ela se transforma em uma jovem e sai com um atleta. Wardwell, em seguida, corta a garganta do cara em um assunto ritualístico. A mensagem: ele merecia ser sacrificado porque disse algo inapropriado. O diretor da escola de Sabrina é retratado como uma figura opressora e misógina. Além disso, ele está constantemente com excitação e continua assediando a senhora Wardwell como se fosse um porco estuprador. Ela acaba comendo ele, literalmente. Como veremos mais adiante, a série é grande no canibalismo. Mas ele mereceu? Certo? Certo? Para ser comido? O momento final e crucial da temporada, quando Sabrina termina de assinar o livro da besta e entrega a sua alma a Satanás, é enquadrado como um movimento de poder feminista. A relação entre bruxaria e feminismo também envolve seus amigos não bruxos. Para proteger Suzy de valentões na escola, Sabrina cria um clube para mulheres que protegem mulheres e para combater a cultura da masculinidade puritana. O nome do clube? Wicca, que significa Associação Cultural e Criativa Intercessional das Mulheres. A palavra intercessional não é aleatória. Refere-se a um conceito muito específico em teorias críticas. Interseccionalidade é um conceito frequentemente usado em teorias críticas para descrever as maneiras pelas quais instituições opressivas, racismo, sexismo, homofobia, transfobia, capacidade, xenofobia, classismo, etc., estão interconectadas e não podem ser examinadas separadamente uma da outra. Combinado com este conceito, o nome Wicca significa feitiçaria pagã. Mais uma vez, feminismo e bruxaria são misturados em um todo coeso para capacitar as mulheres. Sabrina até compara o clube da escola a uma multidão de bruxas, onde as irmãs se defendem. Uma vez formados, os membros da Wicca descobrem que alguns livros foram banidos do conselho escolar. Eles fazem disso sua missão de obter esses livros sem banimento. Citando fascismo, o clube afirma que ninguém deve decidir o que podemos e o que não podemos ler. Os livros em questão, O Olho Mais Azul e Lolita, mais uma vez a série se refere a obras e questões muito reais. O Olho Mais Azul é um romance real escrito em 1970 pelo autor afro-americano Tommy Morrison. Ao longo dos anos, o livro foi banido por vários conselhos escolares porque contém cenas gráficas que incluem estupro, abuso, incesto e pedofilia. Uma cena em particular que descreve graficamente uma garota sendo abusada por seu pai foi considerada inadequada para ser lida por crianças em vários estados. Por exemplo, em 2016, uma escola em Michigan baniu O Olho Mais Azul, porque era considerada pornográfica e continha referências negativas no texto contra a fé cristã. Wicca também se opôs à proibição de Lolita, um romance sobre um homem de meia-idade que se torna obcecado por uma menina de 12 anos com quem ele se torna sexualmente envolvido depois que ele se torna seu padrasto. Por que eles estão especificamente lutando e defendendo livros envolvendo sexo com menores? Talvez porque a série inteira e a elite oculta que a criou esteja decidida. No momento de seu batismo sombrio, Sabrina ainda tem tecnicamente 15 anos de idade. Apesar desse fato, a série claramente implica que o batismo dela envolve relacionar-se sexualmente com Satanás. Vestidos de noiva brancos representam a pureza e a virgindade da noiva.
E a virgindade de Sabrina era muito importante antes do batismo. Quando ela confirmou que ainda era pura antes de seu batismo sombrio, sua tia respondeu: "Louvado seja Satanás." Sabrina então pergunta: "Por que ele decide o que fazer com meu corpo?" Muitas insinuações sexuais acontecendo lá. Mais uma vez, o símbolo do vestido branco, ficando preto, aparece nos meios de comunicação de massa. Sua assinatura do livro da besta é descrita como um momento de consumação entre Satanás e Sabrina. Uma vez que ela entra nas escolas de artes invisíveis, Sabrina descobre que seus companheiros bruxos estão em orgias quentes e desenfreadas, onde tudo acontece. A série também normaliza outra obsessão da elite oculta. Em vídeos anteriores neste canal, notei que o canibalismo é por alguma louca razão promovido nos meios de comunicação de massa. O mundo sombrio de Sabrina está desempenhando seu papel. Vamos analisar. No primeiro episódio, as tias de Sabrina, que administram um necrotério, recebem o corpo de um menino que foi esfaqueado até a morte. A expressão porco comprido é usada por psicopatas para descrever a carne humana como alimento. Então Zelda queria comer o menino que foi assassinado. Isso é ótimo, entretenimento para nossa juventude. Em um episódio posterior, Zelda sonha em receber Satanás para o jantar. Ela prepara seu prato favorito, criança assada. Zelda vê uma criança particularmente gordinha e macia. Ela assa a criança. Nós vemos a cabeça do garoto. Essas pessoas estão doentes. No episódio do Dia de Ação de Graças, ficamos sabendo que o grupo de Sabrina celebra um feriado diferente, Festa das Festas. Neste dia, uma bruxa sortuda recebe o ritual sacrificado e é comida pelo resto de seu grupo. Ao longo do episódio, Sabrina se opõe a essa prática bárbara e tenta pará-lo. E ela é bem sucedida. A amiga de Sabrina não é comida. No entanto, na noite da Festa das Festas, as bruxas ficam com raiva e exigem sangue. Uma bruxa particularmente zelosa então corta sua garganta e oferece seu corpo à multidão. No mesmo episódio, a senhora Wardwell diz que ela geralmente dá ordens no Dia da Ação de Graças. Os rituais e símbolos satânicos baseiam-se principalmente na inversão, corrupção e perversão do cristianismo. O mundo sombrio de Sabrina minuciosamente profana o cristianismo de muitas maneiras, de referências sutis à blasfêmia manifesta. Esta frase é uma distorção de Jesus dizendo: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem, enquanto crucificado. Em outro episódio, tia Zelda pede ao sumo sacerdote por orientação espiritual e por confissão satânica. Então, as coisas ficam não apropriadas para crianças. Confissão é um rito na Igreja Católica. A série transforma isso em um fetiche.
Mais tarde, Sabrina tenta fazer coisas parecidas com Jesus. Quando o irmão de seu namorado morre dentro das minas, Sabrina decide que ela deveria ressuscitá-lo, não ao contrário de Jesus fez Lázaro ressuscitar dos mortos. No entanto, o método de Sabrina inovou a mais negra das artes, necromancia. Depois do ritual, Tommy ressuscita e volta para casa. No entanto, algo está terrivelmente errado. Tommy é um zumbi sem alma que pode matar toda a sua família. No final, o namorado de Sabrina tem que atirar na cabeça do próprio irmão. Então, toda essa provação foi uma versão completamente corrupta da ressurreição de Jesus. Mas isso não é tudo. Sabrina também quer ressuscitar a bruxa que foi sacrificada. Para fazer isso, ela a enterrou em uma terra mágica chamada Ken's Pit. De acordo com sua tia, o poço mágico é feito de solo colhido do jardim de Caim e encharcado com o sangue de Abel. Embora esse pequeno diálogo possa voar cerca de 1,5 km acima da cabeça da maioria dos espectadores da série, ele tem um profundo significado espiritual. Aqui está uma rápida recapitulação da história de Caim e Abel. No livro de Gênesis, Caim e Abel são os dois primeiros filhos de Adão e Eva. Caim, o primogênito, era fazendeiro e seu irmão Abel era pastor. Os irmãos fizeram sacrifícios a Deus, cada um de seus próprios produtos, mas Deus favoreceu o sacrifício de Abel em vez de Caim. Caim então assassinou Abel, após o que Deus puniu Caim a uma vida errante. Caim então morou na terra de Nod, onde ele construiu uma cidade e gerou a linhagem de descendentes, começando com Enoque. A história bíblica também acrescenta que a terra ficou amaldiçoada assim que o sangue de Abel bateu no chão. E nessa terra amaldiçoada que a família de Sabrina ressuscita bruxas mortas. Círculos ocultos percebem a si mesmos como descendentes de Caim que construíram uma cidade e uma linhagem por seus próprios meios, sem a ajuda de Deus. Considerando a natureza grave e perturbadora dos tópicos já discutidos neste vídeo, é difícil acreditar que tudo o que foi dito foi sobre uma série destinada a adolescentes e provavelmente também assistida por muitos pré-adolescentes e crianças. De muitas maneiras, O Mundo Sombrio de Sabrina é uma série típica de adolescentes feita sob medida para ser relacionada a eles. No entanto, além desta narrativa básica centrada nos adolescentes, a série acrescenta uma camada espessa de mensagens subversivas destinadas a vender ideias muito específicas. Todos os tópicos já discutidos neste vídeo, vender satanismo e bruxaria como aliados do feminismo e do grupo LGBT, sexualizar menores, glorificar o canibalismo e profanar o cristianismo, foram durante anos empurrados pela mídia de massa de várias maneiras. O Mundo Sombrio de Sabrina é mais uma entrada da Netflix que busca moldar os jovens para adotar ideias, valores e atitudes específicas. Em suma, O Mundo Sombrio de Sabrina é um exemplo perfeito do que está acontecendo na cultura popular em 2018. Propaganda social misturada com satanismo evidente.